Jesus ele quis abrir a mente da humanidade, do povo da sua época, que existia assim céu e inferno, e que dependendo da tua vida, das tuas escolhas, isso ia emplacar de uma maneira muito positiva ou negativa aonde você ia passar a sua eternidade. Jesus ele ensinava por parábolas, e poucas parábolas ele falou a respeito de céu e inferno. O evangelista Lucas ele é muito detalhista, muito claro, e ele não perdeu nenhum detalhe desta revelação da palavra de Deus. Aleluia. Se você for olhar os 4 evangelhos, você não vai encontrar essa parábola, somente no evangelho de Lucas. E o texto é tão interessante, meus irmãos, que o evangelista ele relata que Jesus está narrando uma parábola de um certo rico e de um mendigo chamado Lázaro. O texto vai dizer que havia um homem rico e ele vestia-se de púrpura finíssima e de linho finíssimo. Entenda que naquela época, para se vestir dessa maneira, não bastava ser rico. Para se vestir de linho finíssimo e de púrpura, só era realeza, só era rei e sacerdote que poderiam se vestir. Não adiantava o maior dinheiro do mundo para se vestir dessa maneira, se não tivesse um cargo de autoridade. Ou tinha que ser rei, ou no mínimo sacerdote. Mas o texto diz que ele era tão importante que ele se vestia de linho finíssimo e de púrpura. Púrpura, aleluia, para quem não sabe, é a cor de laje. Naquela época só a realeza se vestia daquela maneira. E o texto também vai dizer que ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Sabe o que é isso? Ele era um homem tão rico, que a vida dele era regada a festas e a festas. Se você porventura fosse amigo dele, irmão Manel, e você fosse para essa festa, saindo pela madrugada, ele ia te deixar até a porta, e você dizia para ele: meu amigo, que festa! Quando é que vai ter outra dessa? E ele dizia para ti: amanhã. E lá o irmão Manel ia de novo. E festa, e diversão. O irmão Manel disse aí: que festa, hein? Foi melhor que ontem. Quando é que vai ter outra dessa? Amanhã. Então ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. É isso que o texto está explicando para nós. Só que também o texto vai dizer que havia um certo mendigo chamado Lázaro, e ele estava à porta daquele rico. A porta não está na frente da porta como estão as bicicletas estacionadas, não, é do outro lado da rua. Ele estava à porta e ele viu o movimento. Vamos trazer para o dia de hoje essas grandes celebridades, quando fazem suas festas, seus eventos, onde há paparazzi, fotógrafos, jornalistas, pessoas influentes, jornalistas, pessoas da alta cúpula, da alta sociedade, artistas, são todos convidados. E o pequeno pobre está olhando quem entra, quem vai chegando com seus carros lindos, luxuosos, né? Outros chegam de jatinho, de helicóptero. Então ele observava aquilo tudo. E ele apenas desejava se alimentar-se das migalhas que caíam da mesa daquela festa. Mas entenda que o que caía de lá era muita sobra. Era uma festa regalada. Era uma festa que dava para alimentar o segurança, a faxineira, o garçom, aleluia, o copeiro, o jardineiro. Dava para alimentar todos eles por meses. E ele queria só migalha. Só a migalha ele queria se alimentar. O texto vai dizer que ele tinha chagas. Ele adquiriu uma lepra que consumiu o corpo todo. E ele não tinha nem como se coçar, que nem Jó no Velho Testamento. E o texto vai dizer que os cães vinham e lambiam as suas feridas. Que situação deplorável e deprimente. Se você sair hoje, aqui no Augusto Montenegro, próximo ali do elevado aqui da Independência, você vai ver pessoas drogadas, mendigos, jogados lá, esperando só um cobertor e um pouco de comida, pão, água e no máximo uma sopa. Estão lá, só você passar, você vai ver a situação deplorável que esses homens vivem. Lázaro não era diferente. Ele desejava, ele ficava imaginando, olhando para aquela multidão entrando, saindo, festas, e ele: se eu pudesse comer apenas a migalha que caiu.
Infelizmente eu não posso. Imagina a fome que aquele homem estava passando, doente. E eu creio, pastora Amanda, que ele não estava só com lepra. Se estava exposto no templo, provavelmente tinha adquirido uma pneumonia, uma tuberculose. Ele estava mesmo numa situação deplorável, tanto fisicamente como socialmente. Sabe que é ninguém olhar para ti? Sabe que é todo mundo te rejeitar? Mas entenda que se o mundo e o homem viram as costas para ti, Deus ele está lá no seu trono observando tudo que você Aleluia! Deus ele está sentado no seu trono vendo a tua necessidade. Mas entenda que isso é temporário, meu irmão. Porque no tempo certo, Deus vai entrar com ação na tua vida. Aleluia! O texto vai nos falar que chegou a morte para os dois. Vai ver, alguém deve ter falado para o rico: olha, rapaz, tem céu e inferno. E ele: não quer saber, eu quero é viver. Eu quero viver loucamente, eu quero aproveitar a vida. Eu sou jovem, né, pastora? Não é assim os jovens de hoje? Preferem viver loucamente, consumindo substâncias químicas, participando de coisas ilícitas, desonrando pai e mãe. Mas a morte vai chegar. Não te preocupa não. O agente de Deus, chamado morte, Apocalipse 6:8, vai dizer que ele ainda vem acompanhado com o inferno. Aleluia. A morte vai chegar para os dois. E entenda que naquele mesmo momento há algo sobrenatural entre a morte de um e de outro. O texto vai falar que quando o mendigo morre, os anjos eles levam a ele até o seio de Abraão. Percebe a diferença? Que nem todo sofrimento é eterno, porém duradouro. E o rico, o que acontece com ele? O texto vai dizer que ele foi sepultado. Então você pode tirar a sua conclusão, porque tudo aquilo que é sepultado, ele não está mais na presença de Deus. Tudo aquilo que é sepultado jamais irá gozar no paraíso, segundo a palavra. O mendigo foi levado pelos anjos. Aí o texto vai dizer que no Hades, meu Deus, isso é muito forte. O rico estava no Hades, inferno. E ele está ali naquele momento sendo atormentado com dores, coisa que ele nunca imaginou que ia passar, pastor Ronaldo. Porque aqui fora ele foi uma celebridade, paparicado, idolatrado. E nós vemos isso muito no mundo do futebol, sim ou não? Tantos jogadores aí que são paparicados, não sei quantos milhões de seguidores, mas no dia do juízo final nada disso vai valer para ele. Ele foi levado, está no seio de Abraão. E o rico no Hades. E o texto vai dizer que ele vai erguer a sua cabeça e vai avistar Abraão e Lázaro. É interessante esse ponto aqui do texto, que ele está atormentado. O sofrimento é muito grande. E ele consegue, por um momento de lucidez, olhar para cima. E lá ele avista Abraão. Lázaro, ele era judeu, irmão. Ele conhecia a lei, conhecia as escrituras. Ele sabia que tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Só que ele não fez. Trazendo para hoje, ele era crente. Ele vivia talvez uma vez ou outra no culto. Ele ouvia a palavra de Deus, mas ele não conseguia fazer aquilo que Deus manda na sua palavra. Ele preferia viver conforme o seu desejo, o seu dinheiro, que era o seu Deus. E agora os papéis se inverteram. Ele está no inferno e ele vai avistar Lázaro. E eu imagino agora Lázaro, irmão Eliel, um semblante agora de alegria, não mais com feridas, veste de linho finíssimo e púrpura. Aleluia. Uma coroa na vida eterna agora sobre a cabeça de Lázaro. Agora, uma vida que será plena de gozo, de paz, de alegria. Porque no céu não tem dor, nem ranger de dente, meu irmão. Não há sofrimento.
para ele estar com aquele semblante de alegria, todo aquilo que ele pensou, tudo aquilo que atormentava a sua mente foi apagada pelo Espírito Santo. Agora o seu pensamento está pleno, gozando por toda a eternidade no seio de Abraão, o paraíso. E o rico, ele lembra. Sabe por quê? Porque todo aquele que morre sem Cristo e vai para o Hades, a mente dele vai ser a mesma, meu irmão, para justamente ele ser atormentado por toda a eternidade de tudo aquilo que ele não fez quando estava vivo, de tudo aquilo que ele não obedeceu quando estava vivo, de tudo aquilo que ele brincava de ser crente e na hora chegou a conta. Ele brincou com tanta coisa de Deus, tomou o nome de Deus em vão e chegou a conta. Então quando ele avista, Nayara, ele vai reconhecer. Por quê? Porque a mente era a mesma. Aleluia. A mente de Lázaro era outra. Ele nem olhava, ele nem se perturbava mais, porque todo o sofrimento foi tirado. É isso que acontece comigo e com você quando estamos no paraíso, no seio de Abraão. Aleluia. E ele vai gritar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Eu estou atormentado aqui. Pede palavra, ele até lembra o nome. Com certeza, ele via Lázaro na sua porta e em dias de chuva dava uma curva bem aberta com seu carro, passava na poça d'água e molhava o pobre do mendigo. Com certeza, ele e seus irmãos zombavam, riam, escarneciam, jogavam objetos naquele pobre mendigo. Por isso que ele lembrou, ele disse: isso aqui estava de frente da minha casa, mas não é possível, porque olha onde eu estou, olha onde ele está. Ele lembrou. Aleluia. Não te preocupa não com aquele que fez mal para ti, meu irmão. Fica tranquilo. Quando ele estiver no Hades, ele vai lembrar de tudo que ele te fez. Aleluia. Porém, você não vai lembrar, sabe por quê? Porque tu vai estar no seio de Abraão, Aleluia. no paraíso, Glória a Deus. no lado do Senhor Jesus Cristo, aproveitando Aleluia, e Deus. gozo, paz, alegria por toda a eternidade. Aleluia. O tempo que tu fica amargurado, com raiva, tentando se vingar de alguém, descansa, para com isso. É Deus que vai fazer a justiça por ti. Quantos de vocês aqui não já foram caluniados, já levantaram falso testemunho da tua vida? E você, por um momento, tentou se vingar, tentou confrontar, combater, mas o Espírito Santo disse: te acalma, te aquieta, descansa. Minha é a vingança. Assim diz o Senhor na sua palavra. E quando ele pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo, para refrescar a sua garganta, a sua língua, que ele estava atormentado nas chamas. A Bíblia vai nos dizer que o inferno tem chamas. Está aqui, ó. O bicho nunca dorme. O fogo nunca se acaba. E o sofrimento é eterno. A nossa juventude está caminhando os passos largos para o inferno e ainda não teve consciência, não tomou a dimensão da gravidade da situação. Tudo isso aqui é por toda a eternidade. Não tem mais jeito para pedir perdão, para se arrepender, não tem mais. Porque a oportunidade é hoje, meu irmão. Não é amanhã, é hoje. Se você está andando numa vida que não está condizente com a palavra de Deus, cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Porque o dia de amanhã não te pertence. Você não sabe se você vai estar no outro domingo aqui. Então o momento de se consertar é hoje. Aleluia. Ele pede para molhar o dedo, para refrescar a sua garganta, porque ele estava consumido em chamas. Só que Abraão vai dizer para ele: filho, olha como Deus é maravilhoso, pastor Amanda. Deus, ele age no momento certo, irmã Amanda. No momento certo, Deus, ele se revela. Até para quem não crê nele. Verdade, Deus. Deus, na pessoa de pai Abraão, vai dizer: filho, tu te lembra quando tu era vivo? Que tu tinha uma vida muito boa? Pessoas te bajulavam, pessoas te idolatravam, pessoas levavam você aonde você queria, se fosse possível te carregavam no colo, e você viveu de tudo que é bom e do melhor. Lembra? Você
aproveitou de tudo. Esse aqui só teve males, sofreu, ficou doente, passou fome, passou sede, frio, não tinha onde dormir. A companhia dele era um cachorro para lamber as suas feridas. Você foi bajulado. Lembra? Você agora vai ser atormentado. E ele consolado. Aleluia. Pastor Alex, tem muito crente que está no inferno já. E a gente nem tem dimensão. A gente nem imagina. Porque o crente, ele não é cristão. Olha a diferença. Crente, ele crê em alguma coisa, nem que seja numa vida perfeita com qual ele deseja, segundo o seu coração. O cristão não. O cristão, ele renuncia a sua própria vida. O cristão, ele toma a sua cruz, como foi pregado mais cedo. O cristão, ele renuncia o mundo, o pecado. Ele renuncia as coisas que não agradam a Deus. O cristão verdadeiro, ele diz: eu, aleluia. E a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Deus. Ele não está pegado em bens materiais. Ele não está preocupado com a vida do irmão, com a do vizinho. Não, mesmo que calunie ele não está nem aí, porque o propósito dele, o objetivo dele é adorar e servir a Deus. Aleluia. Aleluia. Era por isso que ele foi consolado, meu irmão. Essa é a promessa para mim e para você. E o pai Abraão vai dizer: além do mais, tem um grande abismo entre nós. Os que estão aqui não podem ir para aí. E os que estão aí com você também não podem vir para cá. É o que vai acontecer. Jesus fez questão de frisar isso, para que o povo entendesse que quando isso acontecesse não tinha mais volta. Não tem mais volta. Não pode passar para cá e nem daqui para aí. Mas o texto vai dizer que ele vai insistir. Ele vai dizer: rogo-te. Sabe o que é rogar? É insistir. É uma pessoa que não está em condição de exigir nada, muito menos de pedir, pastor Ronaldo. Mas porque foi alguém, vivendo da lembrança do passado, que um dia foi alguém importante, porque um dia talvez ele tenha sido um pastor, talvez ele tenha sido um missionário, talvez ele tenha sido um líder de louvor, de grupo de mulheres, de oração, mas andou errado diante de Deus. Ele escondia diante da igreja, da liderança, o seu pecado, só que de Deus ninguém se esconde. Aleluia. Deus, é verdade. Está no inferno. Mas mesmo assim quer insistir, achando porque tem os serviços prestados. Eu tenho crédito. Tem não, meu irmão. Não tem, porque a salvação ela é diária. Se você não vigiar todos os dias da tua vida, num piscar de olhos tu pode parar no inferno. Por isso que não é simples e nem fácil. Não é essa balela que estão pregando por aí. Não é essa mentira que estão dizendo que Jesus vai dar isso, vai dar aquilo. Negativo. Jesus, ele foi muito claro. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E ele aproveitou e falou do reino de Deus e falou muito mais ainda do inferno. Por que estão pregando Jesus aí que não existe? Por que estão pregando? Vem para Jesus, porque tudo vai mudar. Tu vai ter carro, tu vai ter casa. E esquece de pregar renúncia. Esquece de pregar arrependimento. Esquece de pregar que Jesus cura, salva, liberta, restaura. Esquece de pregar, renuncia-te a ti mesmo. Toma a tua cruz e me segue. Não prega mais isso nas igrejas, meus irmãos. É por isso que tem muita igreja que prega a palavra verdadeira tão vazia. Mas as que pregam mentira, que tem roda-roda, que tem o momento da revelação, que tem aquelas mentiras, está cheio lá. Porque ninguém quer ouvir Bíblia mais, meu irmão. Quer ouvir o que agrada o coração. Paulo fala em 2 Timóteo 4,3 que haverá um tempo em que o homem terá coceira nos seus ouvidos e não vão querer mais ouvir a sã doutrina, a verdade da palavra. Eles vão construir, eles vão criar os seus próprios mestres, pastor, para ouvir o que agrada o seu coração. Estamos vivendo esses dias, irmãos. Mas se você está aqui é porque você quer compromisso com Deus. Aleluia. Você está debaixo da obediência da palavra do Senhor Jesus. E tem gente que está rogando, achando que está certo. Está pulando, está rodando e diz que o Espírito Santo nunca foi. O Espírito Santo não faz você rodar, quem faz você rodar é pombagira.
repeti isso aqui, o Espírito Santo não faz tu rodar não, meu irmão. Quem te faz rodar são espíritos imundos. O Espírito Santo, ele te conforta, ele te restaura, ele te renova, ele te conforta. Ele te dá poder, autoridade para você falar em línguas, para você revelar a palavra dele na essência, meu irmão. Aleluia. Ele te dá autoridade para você orar e pessoas serem curadas. É por isso que o Espírito Santo não age mais, você não vê mais cura. Você não vê mais isso. Até as libertações são fraudes. Vocês sabiam disso? Tudo mentira. Falsos profetas, falsos pastores enganando. E esquece de pregar céu e inferno. E está todo mundo indo para lá. Inclusive esses pastores e profetas. Mas lá embaixo, escutem isso. As ovelhas que foram com ele vão dizer: pastor, por que você não pegou a verdade para nós, pastor? Por que você não falou que tinha esse lugar? Por que você falou só coisa boa? Por que tu esqueceu de pregar o lado bem, pastor? É porque eu não queria que tu sofresse. Eu não queria que você saísse da igreja. Eu não queria que você voltasse para o mundo. E ele vai dizer: mas tu fez pior, tu me trouxe para o inferno. Porque se ele saiu, é filho pródigo. Ele foi com as pernas dele, ele vai voltar com as próprias pernas. Aleluia a Deus. Ele está rogando. Eu insisto, pai Abraão, manda lá na casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Olha como a mente dele está aguçada. Ele não esqueceu de nada, ele lembra de tudo. Eu tenho 5 irmãos. Manda ele lá, sabe por quê? Porque eu não quero que eles venham para cá onde eu estou. Eles vão servir de testemunho. Está cheio de gente assim rogando lá de baixo, pedindo que alguém vá até a casa deles. E tem gente que não prega céu e inferno. Estão pregando, sabe o quê? Tal de purgatório. Você já ouviu falar isso? Sabe onde foi criado isso? No século XII, entre século XII e século XIII, por um bispo da Igreja Católica. O nome dele é um tal de Lamanguir, o nome do cara, Pierre Lamanguir, isso mesmo, bispo da Igreja Católica. Ele inseriu a doutrina do purgatório. Sabe o que é purgatório? É um lugar que está entre o céu e o inferno, um lugar mediano, aonde todo aquele que fez tudo errado vai para lá, se conserta e volta para lá. Cara, fez tudo errado, irmão Aniel, vai para o purgatório e de lá vai para o céu. E eu e tu que estamos batalhando, buscando a verdade, o pastor Alex trabalhando arduamente na palavra, cuidando de almas. É justo isso? Sabe quem inventou isso aqui? Sabe quem inventou essa ideia de que não existe céu e inferno? E se existir, tem um purgatório para nos ajudar? Foi 2 homens gregos, Epicuro de Salmo e Zenão Sicílio. Eles apareceram no século 3 a.C., 300 anos a.C. Cada um com a sua mentalidade. Epicuro de Salmo, ele dizia: vamos viver loucamente. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Farra, prostituição, adultério, sexo, drogas. Porque o inferno é aqui mesmo. Aqui se faz, aqui se vai. Vocês não escutam isso? O inferno é aqui mesmo? Ah, meu irmão, você está louco. A Bíblia diz que o inferno lá tem chamas e tormento eterno. Isso aqui é um paraíso, meu irmão. Epicuro de Salmo, ele criou a sua doutrina, os epicureus. Zenão de Cício era outro, os estoicos, a sua doutrina. O que ele pregava? Ele pregava que bastava você não se envolver com ninguém. Não respeitar, não amar, não honrar, não fazer bem para ninguém. Não, eu não vou me envolver, porque se eu não me envolver, eu não vou me prejudicar. Porque já que o inferno é aqui mesmo, não tem por que eu me envolver com alguém. Ou seja, se isolando de tudo e de todos. Vivendo uma vida eremita, solitária. E rejeitando a todos que ele poderia fazer o bem. Por isso que essa política de purgatório, ela chegou nos nossos dias de hoje. E a Igreja Católica prega isso. O povo que está atrás da Nazica hoje, tudo está achando que vai para o purgatório, pastor. Vão tudo para o inferno. Onde está isso? Hebreus 9:27. É só ler lá. O que diz isso lá, pastor? Cada homem morreu
depois segue o quê? O juízo. Que conversa é essa que tu vai para o purgatório, que tu vai reencarnar? Se tu era um homem, vem um cachorrinho. Se era uma mulher, era um gatinho. Que conversa é essa, meu irmão? Isso é papo furado. Isso é teologia do Satanás. A Bíblia é muito clara, meu irmão. Você só vai morrer uma vez depois de sexo e juízo. Aí eu te pergunto, para onde tu vai quando a morte chegar? Nós somos triunos, sim ou não? O Espírito é o fôlego de Deus. Quando morre, volta. A carne volta para o pó. Sobra o quê? A alma. E essa alma vai para onde? Vai esperar o juízo. E você está vendo isso aqui, meu irmão. Ele lembrou dos seus irmãos. Ele lembrou do seu pai. E ele disse, porque ele indo lá vai servir de testemunho e eles não vão vir para cá, pai Abraão. Só que pai Abraão vai dizer para ele, olha meu filho, tem Moisés e os profetas. O que eu entendo com isso, pastor Ronaldo? Deus tem levantado você para falar dele. Deus tem levantado o apóstolo Alex para fazer a obra, para levar a boa nova. Deus tem levantado cada um de nós para dizer para alguém, Deus te ama. Ei, Jesus tem um plano na tua vida. Ei, Deus levantou você para falar na faculdade, no seu trabalho, na tua casa, no meio da tua parentela, na tua vizinhança, para você ser instrumento dele. Ou seja, vocês são profetas do século 21. Vocês estão com uma tarefa muito grande na mão, que é falar de Jesus. Se você não falar, o sangue daquela alma vai estar sobre a tua cabeça. Fale de Jesus se você puder. Fale. Se a pessoa não querer nada, você já fez a sua obrigação. Fale de Jesus. Tem a história de um homem, mulher. Ele fazia teologia, se formou. E ele morava alugado, próximo de uma